Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Boa noite. Então, hoje, nossa meditação semanal, nosso tema é a virtude da generosidade. Fazer pelos outros sem esperar nada em troca. Uma virtude que é muito importante para nós cristãos e que muitas vezes vivida sem ser tão compreendida, mas também muitas vezes esquecida por nós, né? Então vamos começar este tempo, de recolhimento, de oração, olhando para essa virtude, que quando ela aparece em um homem, ela torna a vida dele mais bela, mais forte e mais parecida com a de Cristo, né? A generosidade. Cristo era generoso. Aquela capacidade de fazer o bem sem esperar nada em troca, de servir por amor, não por conveniência, de dar-se e não apenas dar coisas. Então, a gente vai ver que essa virtude é muito mais do que dar coisas às pessoas, do que oferecer algo que a pessoa precisa, mas é um dar-se, é um entregar-se, é um doar-se de si mesmo. Por isso que é tão grandiosa, por isso que nosso Senhor é o modelo perfeito, dessa grande virtude, aliás, de todas, né? Padre Faus, Francisco Faus, dizia que a generosidade é uma das virtudes que mais tornam a vida amável aos outros. Mas também dizia, com realismo, que não é fácil ser generoso, porque exige uma luta contra o nosso poço do eu. Poço do eu é o termo que o Padre Faus usa para designar o nosso egoísmo, nosso orgulho tantas vezes, aquele lugar onde o egoísmo afoga o amor, por isso que um poço, E aí está o segredo, um homem generoso, ele é um homem livre, porque saiu desse poço. Então, esse é o convite da nossa meditação de hoje, Rezando, refletindo, vamos entender qual é o caminho para sairmos desse poço, do egoísmo que mata, afoga o amor, para crescermos aí livremente nessa virtude da generosidade. Começar com um ponto do nosso padre, o início do caminho, Que a tua vida não seja estéril, ser útil, deixa rastro. Esse ponto de caminho norteia todos os outros, toda a nossa vida. Porque deixar rastro não é brilhar, não é aparecer, Muitos pensam que é isso, Deixar rastro é ser reconhecido pelo mundo, é fazer algo extraordinário aos olhos dos homens que nunca vão esquecer de mim. Não é isso, não é brilhar, não é aparecer. Deixar rastro é viver de tal forma que onde você passa fica um bem, um serviço, uma alegria, uma palavra sua que levantou alguém, que estava precisando, que estava abatido, um sacrifício escondido. Isso é deixar rastro na vida das pessoas, nas pequenas coisas do dia a dia que não é visto, mas que faz diferença, mas que transforma vidas, Isso é deixar rastro. Diz nosso padre, dá sempre bom exemplo. Os bons exemplos são de caridade e de caridade para
com as almas. Aqui é uma forma de deixar rastro, né? Rastro de bom exemplo e de caridade para com as almas, de amor para com as almas. E isso então é generosidade. Resume bem o que é generosidade, é fazer o bem, às vezes um bem pequeno, mas fazê-lo por aquele outro que é filho de Deus. Porque aquele outro pelo qual eu estou sendo generoso, com o qual eu estou sendo generoso, ele é filho de Deus. Ali está Cristo. Então, esse olhar sobrenatural para o próximo, aquele para o qual eu passo na vida e deixo um rastro de caridade, um rastro de bondade, um rastro de amor. E aí, o Padre Fausto, ele elenca alguns inimigos da nossa generosidade, que tentam levar-nos novamente para o poço do egoísmo. Então, o primeiro é o por que eu? Essa pergunta, por que eu? E aí, Padre Fausto, ele nos recorda que aquele menino do Evangelho, 5 pães e 2 peixes, a grande cena da multiplicação dos pães, que nos impressiona tanto, mas que ali nós vemos um gesto de generosidade. Nós vemos gesto de generosidade. Por que eu? Imagina a luta daquele garoto, que tinha os 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Por que eu? Vou dar meus 5 pães e 2 peixes e ficar com fome? 5 pães e 2 peixes não vai ser capaz de alimentar toda essa gente e eu vou ficar sem ainda? Por que eu tenho que entregar o que é meu? Essa é uma lógica humana. A lógica humana nos diz isso. Segura o que é seu, não se meta. É seu, você conquistou, não se meta. Mas a lógica de Cristo é outra. Então esse evangelho nos mostra muito bem isso. Jesus só precisou daqueles 5 pãezinhos para fazer um milagre para milhares. Então, por que eu, se o menino tivesse deixado o seu egoísmo tomar conta, se esse inimigo do porquê eu tivesse dominado, Jesus não teria feito aquele grande sinal. E nessa hora, vale ouvir o que o Padre Fausto dizia, do menino, de Cristo dizendo ao menino e dizendo a nós: todos os dias eu preciso dos teus 5 pães para derramar graças e fazer maravilhas. Isso é muito bonito, isso é grandioso, porque nosso Senhor precisa de nós, Ele pode fazer tudo sem nós, mas Ele quer usar de nós, do nosso ser, da nossa vida, do nosso viver, para que Ele seja conhecido, ou seja, Ele quer usar das nossas mãos, da nossa boca, nossos braços, para chegar aos corações e fazer maravilhas, grandes maravilhas. Então, por isso que nosso Padre dizia assim: não espere ocasiões extraordinárias para trabalhar pela santificação das almas. É nas circunstâncias comuns da vida que Deus te espera. Então, às vezes, a gente corre esse risco, então, de esperar situações extraordinárias para ser generosos. Afinal, na Páscoa, o padre vai fazer uma campanha, uma Páscoa solidária para as crianças, aí eu vou fazer um gesto de generosidade. Agora, próximo ao Natal do Senhor, vou doar uma cesta básica, vou fazer alguma obra de caridade, Não, Deus não é para esperar essas ocasiões extraordinárias, que também são ocasiões para a gente ser mais cristão mesmo, para despertar em nós essa saída de nós mesmos, mas é nas circunstâncias do dia a dia que o Senhor está nos esperando, circunstâncias que vão aparecendo no nosso cotidiano. Então é nessas circunstâncias comuns, casa, trabalho, estudo, amizades. Quantas vezes nós pensamos assim também, Por que eu? Alguém precisando, por que eu? Por que eu tenho que ajudar? Por que eu deveria ser o primeiro a dar um passo, a me adiantar?
Por que eu vou pedir perdão primeiro, né? Alguém que, uma situação de adversidade, um fica esperando o outro, né? Por que tem que ser eu primeiro? Tudo isso são perguntas no nosso ego, né? Mas a pergunta certa não é essa. Não é por que eu, por que eu. Por que não eu? Né? Essa deve ser a pergunta diante dessas circunstâncias aí da vida comum. Repare como isso muda a alma, né? Por que não eu? Quem arruma a cama? Quem sorri quando o ambiente está pesado? Espero para o outro? Ou eu vou tentar transformar aquele ambiente? Em casa, no trabalho? Quem ajuda em casa? Estou vendo algo para ser feito e estou ocioso. Por que eu? Não, por que não eu? Quem que deve tomar? Quem que toma a iniciativa de perdoar? Quem que renuncia à última palavra? Quem que abre a mão para estar sempre, a mão de estar sempre certo? Né? Então, essas devem ser as perguntas, né? Isso é um serviço, né? Servir é reinar, dizia nosso padre, né? E aí, esse serviço é generoso quando ninguém vê, quando ninguém agradece, quando ninguém nota, porque é ali que Cristo está olhando. Né? Então, essa é a generosidade verdadeira. Chega em casa, vê a pia cheia de louça, por que eu? Estou cansado também, né? Mas a mãe também está cansada, o pai também está cansado, a esposa está cansada, né? O esposo também está cansado, então, por que não eu? Fazer esses gestos que ninguém vai ver, né? Mas que Deus vê. Não pensando nisso, apenas por amor, né? Então, o primeiro inimigo é esse, que a gente precisa vencer. O segundo inimigo, por que isso? Por que isso? E aí, uma cena para a gente contemplar é a cena da viúva pobre no templo, né? É uma das cenas mais tocantes do Evangelho. Ela poderia ter dado só uma moeda, né, e guardado a outra. Né? Ela era pobre. Jesus disse que ela deu tudo o que ela tinha para sobreviver. Extraordinário essa atitude dessa mulher, né? O que ela tinha para sobreviver. É um ato de confiança em Deus, né? É um ato, claro, de generosidade, mas também de muita confiança em Deus, né? Ela poderia ter dado uma só moeda e guardado a outra. Deus não ia cobrar dela. E talvez ela tenha hesitado. Talvez na hora de pôr aquelas moedas, não sabemos, né, como que passou na cabeça dela. Talvez ela pensou no primeiro momento, né? Darei isto também? Darei também esta moeda? Talvez veio essa tentação, né? E ela vence a tentação. A segunda moedinha cai no cofre e cai no coração de Jesus. Cai mesmo, porque Jesus disse, né? Esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Que bonito isso, né? As nossas segundas moedas são exatamente assim, né? Pequenas, simples, humanas, mas cheias de amor. Coisas que só Deus vê. Então, a primeira moeda foi fácil. A segunda, essa é a generosidade verdadeira, né? Pensamentos bons, pequenas delicadezas, surpresas, rezar por alguém, né? Coisas que é um acréscimo, né? Então, quem é casado, viu uma flor bonita no jardim, colher aquela flor, levar para a esposa, para a namorada, né? Gestos. A esposa fazer algo gostoso que o marido gosta, né? Um prato que ele gosta, um doce que ele gosta. Pequenas delicadezas, surpresas, né? Rezar por alguém. Coisa simples e que, quando é cheio de amor, né, transforma. Também palavras generosas. Palavras generosas são essas segundas moedas importantes aí. Agradecer, elogiar, animar, ouvir, né? Às vezes a gente passa despercebido com essas atitudes importantes, né? De ser generosos, gratos com as pessoas, né? Também ações concretas, ajudar em casa, facilitar a vida de alguém, uma vida alheia, dar esmola sem julgar, ser pontual,
deixar o lugar mais arrumado, né? Tudo isso é generosidade. Também não reclamar, não criticar, não falar mal, não alimentar brigas, não aumentar problemas, né? Nosso pai dizia, procura não perder nunca a visão sobrenatural, né? Então, a visão sobrenatural faz a gente perceber que essas moedinhas são gigantes aos olhos de Deus. Parece tão pequeno, de coisas simples do dia a dia, que a gente faz com amor e generosidade. Isso é grandioso diante de Deus. E é assim, então, que o homem se torna grande, pelos detalhes. Detalhes pequenos, mas constantes, né? E no o Opus Dei vive isso, vive disso, na verdade, né? Que é transformar o nosso ordinário, simples, cotidiano, em extraordinário, com generosidade escondida. Então, aqui faz parte da nossa espiritualidade, né? Querer transformar o nosso ordinário de modo extraordinário e com generosidade escondida. Ninguém precisa ver o que estamos fazendo, né? Por isso que o apostolado nosso é discreto, é da amizade, é da confidência, é de estar próximo. Por isso que de 100 almas a 100 nos importa. E a gente deve dar um sentido extraordinário para isso, né? Então esse foi o segundo inimigo que a gente precisa, então, vencer, né? Por que isso? Por que vou dar a segunda moeda? Uma já não basta, né? E aí, um terceiro inimigo. Por que tanto? Esse é uma tentação que sopra muito nos nossos ouvidos nos dias de hoje. Aqui entramos num território mais profundo da generosidade, né? O da entrega total. De quebrar o vaso como Maria de Betânia. Ela derrama um perfume preciosíssimo aos pés de Jesus. Bem conhecido por nós também esse evangelho, né? A mulher, né, conhecida como pecadora, e que já sentindo no coração, né, movida provavelmente, né, pelo Espírito Santo, do que vai acontecer com Jesus. Então logo, ela chora, né, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, seca com seus cabelos e quebra um vaso de perfume de alabastro, né, um perfume caríssimo, né, naquela época, que valia muito. Ela quebra esse perfume e derrama esse perfume. Ela quebra esse vaso e derrama esse perfume preciosíssimo aos pés de Jesus. Judas critica, né? Por que esse desperdício? Por que tanto? Precisa disso, né? Por que tanto desperdício? Quantas vezes, né, o mundo nos diz o mesmo? Às vezes pessoas, às vezes dentro de casa ouvimos isso, às vezes de amigos. Para que tanto? Para que rezar tanto? Para que se doar tanto? Para que ser tão correto? Para que ir tão longe nesse negócio de ser santo, né? São José Maria responde com clareza: não tenhas medo de dar-te totalmente, né? E citando a frase de um santo, nosso São José Maria também repete, né? Que a medida do amar é amar sem medida, né? Então, não podemos ter medo de nos dar totalmente, né? Não podemos. A crítica dos outros, o riso, né, irônico, aquela tirada de sarro, um comentário maldoso às vezes, né, no ambiente familiar, sempre existirão, né? Judas sempre estará por aí, sempre terá voz, nos questionando, nos tentando desanimar, né, nos tirar da nossa meta. Mas Jesus também tem voz, e a voz dele é muito mais forte na nossa vida, com certeza. Mesmo quando é sussurrada no fundo da nossa consciência. Mas a voz dele é mais forte, né? Onde quer que for pregado o evangelho, será contado o que ela fez. Que bonito isso, né? Jesus falou no final. Aonde quer que for anunciado o evangelho, deve ser contado o que ela fez, né? Então, olha que gesto tão grandioso, né, que ela fez por Jesus, né? E que Jesus disse que não era para ser esquecido. De fato, os evangelistas
não esqueceram de escrever, né? O que ela fez foi amar com generosidade intensa, concreta, radical, né? Foi um amor. Né? Quem mais amou, mais serão perdoados os pecados, né? Disse Jesus. Então, ela amou de forma concreta, radical. E também, quando você se doa, além do mínimo necessário, seja na família, na paróquia, no trabalho, com os amigos, Jesus também diz isso para você, né? Que será contado o que ele fez, né? A gente tem que ganhar, vencer então esse terceiro inimigo. Por que tanto? Não, para Deus não tem limite, né? Amar, a medida do amor é amar sem medida. Não devemos ter medo de nos dar totalmente para Deus, né? Generosidade, ela não é um sentimento. Então, né? Acho que a gente consegue perceber isso, né? Que a generosidade ela não é um sentimento, então ela é uma escolha diária. São José Maria dizia: não digas, é forte o meu caráter. É forte a tua falta de caráter, né? Às vezes a gente quer ser tão orgulhoso, né? Pensar que o nosso caráter que é forte, que domina, não. Geralmente, se a gente não se cuida, é a nossa falta de caráter, né? Por isso que o homem generoso, ele não se desculpa. Ele escolhe amar, escolhe servir, escolhe entregar-se, né? Nosso padre dizia também: dá-te a ti mesmo. É assim que se dá amor. Que aquilo que já dava na introdução, né, uma luz, né, que chegamos agora nela, né? Então, generosidade é muito mais do que dar coisas, do que oferecer algo, do que socorrer numa necessidade, mas é dar-nos a nós mesmos, né? Dar a nós mesmos, porque é assim que se dá amor, né? Não basta dar coisas, é preciso dar-se. Então, é muito mais importante do que dar coisas para alguém, é dar o tempo, a paciência, né? Dedicar o tempo para ouvir alguém, para estar com alguém, mas é só estar. Hoje o mundo carece disso, né? Pessoas para ouvir, tantos querendo falar, desabafar e não tem quem ouve. Paciência, a atenção, né? Dar a energia. Né? Então, o pai chega cansado à tarde do trabalho e o filhinho está com aquela euforia, né? Esperando o pai chegar, já com a bola debaixo do braço. Se o pai chega, já está, sua bateria está em 10%, né? E aí o pai arranca lá do fundo, faz sair uma energia para recarregar um pouco sua bateria, chega nos 30% e ele vai lá e gasta os 30% com o filho que falta, né? Tem que depois vai tomar um banho e já dormir, desligar-se, mas gastou, né? Doou-se a sua energia por algo importante, né? Quer estar com o filho, quer brincar com o filho. Então a capacidade de perdoar, né? Sem esperar o outro. Por que eu, né? Por que eu tenho que ser o primeiro? Não, vou ser o primeiro. O esforço de começar de novo, né? Diante das quedas, diante das frustrações, de não ter dado certo, né? Começar de novo. E na obra, a gente lembra muito isso, né? Santos do dia a dia, santos do ordinário, santos do escondido. Esse é o chamado de Deus para nós, a santidade, sabe, né? Repetindo isso, mas uma santidade diferente, do dia a dia, do ordinário e escondido, né? São José Maria dizia assim que todos nós precisamos ser santos canonizáveis, né? Quer dizer, não santos canonizados. Não importa se nós vamos ser reconhecidos pelos outros, pela nossa santidade, pela igreja, né? Visto pelos outros, mas não, eu tenho que viver de tal modo que eu sou um santo canonizável. Se a igreja me vê, vai encontrar na minha vida virtudes heróicas, esforço, né, luta, combate, que se a igreja for pesquisar, vai me canonizar, mas isso não importa. Não, por isso não santos canonizados, mas santos canonizáveis, né?
Essa é a nossa santos escondidos, né? E é nesse escondido que Deus vê tudo. Nesse escondido Deus vê tudo, né? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai, que vê o que está escondido, né? Dizia Jesus. E Ele que vê e sabe o que está escondido, te dará a recompensa, né? Deus vê tudo. Então, por fim, né? Quem que é o modelo para nós, né? O modelo de generosidade, sem esperar nada, já que é o tema de hoje. Modelo, claro, não pode ser outro a não ser Jesus, né? Ele não deu uma parte, ele deu tudo, né? Ele deu tudo, se deu totalmente, né? Se deu totalmente. Nosso padre dizia assim: o amor de Deus é criativo. Desperta-te, porque talvez sejas tu quem tem que abrir novos caminhos, né? Então, olhando para Cristo, que é o nosso modelo de generosidade, né, nós precisamos, né, despertar-nos para abrir novos caminhos de generosidade no mundo, né? Então, e permitir que essa generosidade abra caminhos também. Então, a generosidade ela abre caminhos na nossa vida. Nossa vida fica mais ampla, porque a gente sai do poço do egoísmo, a gente olha para fora com uma visão mais ampla, o coração cresce, a alma amadurece, e no fundo, generosidade é isto, né? É virar-se para Deus e dizer: toma, Senhor, tudo isso é teu. Então, isso é generosidade verdadeira, né? É poder olhar para Deus e dizer: toma, Senhor, tudo isso é teu. Sem cálculo, sem negociações, sem esperar retorno, né? Como Cristo na cruz. Por isso que Cristo é o modelo para nós. Como Maria em Betânia, que quebrou o vaso, não se preocupou que era caro, mas deu tudo. Tudo que ela tinha de melhor. Como a viúva do templo, né, que deu as 2 moedas, tudo que ela tinha, né, para viver, disse Jesus. Como o menino dos 5 pães, também deu tudo que ele tinha, né, venceu a tentação, deu tudo. Só assim nós poderemos ouvir aquela promessa, né, aquela promessa de Jesus. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. A generosidade, ela abre então o reino dentro do nosso coração, né? Ao exemplo destes que nós dizemos, né? O menino dos 5 pães, a Maria em Betânia, a viúva do templo. Vejam, né? A generosidade abre o reino de Deus, né? Toca o coração de Jesus. Então, que esse nosso recolhimento de hoje seja um convite, né? Nos ajude, um convite para nos ajudar a sair do poço do eu, do egoísmo, e vencer os 3 inimigos. Vamos pensar, né? Quais desses inimigos talvez ainda nós estamos cedendo? A quais dessas perguntas, a quais dessas tentações? Né? Por que eu? Por que isso? Por que tanto? Né? Vencer esses inimigos e construir uma vida cheia de segundas moedas. Segundas moedas, como a segunda moeda da viuvinha, cheia de pequenas doações, cheia daquela alegria profunda que só quem ama conhece. Lembremos, né, para concluir, de uma frase de nosso padre: sê semeador, lança aos 4 ventos a boa semente. Deus é fiel e fará frutificar o seu amor. Né? Continua sendo semeador, né? Lança aos 4 ventos a boa semente da generosidade, do amor. Deus é fiel e fará frutificar o seu amor. Né? Não esperemos nada, não cobremos nada, né? Basta que Deus veja e isso basta. Vamos levar essa mensagem, né? Não esperemos nada de Deus. Não. Nós amamos e fazemos, somos generosos porque isso nos abre, nos torna humanos, né? Aliás, ser santo é ser humano. Né? Ser santo não é
não é ser anjo. Ser santo é ser humano, né? Então, não esperemos nada, não cobremos nada de Deus. Basta que Deus veja. Nós, cada um de nós lançando, né, a boa semente do reino. Isso basta, né? Isso basta para nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Ato de presença de Deus. Exame. Por que eu? Quantas vezes hoje fugi de um serviço simples porque não era minha obrigação? Eu tomei a iniciativa de ajudar em casa ou espero ser pedido? Evitei ser generoso porque ninguém faz por mim? Pensei, por que eu, quando era chamado a servir, ou soube dizer, por que não eu? Por que isto? Por que isso? Quantas foram as minhas segundas moedas hoje? Tive pequenos gestos de delicadeza ou passei o dia fechado no meu mundo? Minhas palavras hoje levantaram alguém ou deixaram alguém abatido? Dei atenção verdadeira a alguém que precisava ser ouvido? Fiz pequenas ajudas sem esperar reconhecimento? Por que tanto? Tenho medo de me doar mais? Tenho medo de parecer exagerado? Servi a Cristo com generosidade ou fiz tudo no mínimo necessário? Renunciei a algo que amo para amar mais alguém? Tenho a coragem de Maria de Betânia dar o melhor a Cristo sem medir, sem cálculos? Amor concreto. Usei bem meu tempo ou desperdicei horas em distrações? Fui generoso na oração ou fiz de qualquer jeito? Fui pontual, organizado, atento, para não ser peso para ninguém? Gratidão e reconciliação. Hoje eu agradeci alguém? Pedi perdão quando errei? Perdoei quando fui magoado? Termino o dia com paz ou com desculpas para não amar?
Senhor, dá-me um coração generoso, parecido com o teu. Ato de contrição. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós.